Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live. Aviso as pessoas que não me conhecem, estou fazendo ela no carro, não posso segurar o telefone enquanto eu dirijo porque eu fiz promessa para Santa Terezinha do Menino Jesus. Esse vídeo é sobre política. Nossa vida mais e mais ficando crítica. Basta olhar que você vê que a vida cívica deteriora tanto quanto a coisa pública. Quanto choro, quanta fome, quanta súplica. Quando nojo de saber de gente estúpida, de mamatas vão vivendo na república. Então vamos falar de política. Mas exatamente o que sobre política? É preciso saber o que é a política. Porque eu vejo as pessoas agora comentando o que está acontecendo com o Temer, né? Ah, o Temer isso, Cunha aquilo, Calheiros aquilo outro. Meu, eu nem sei mais o nome dos caras. Eu sei que tem o Cunha, sei que tem o Temer, sei que tem a Marcela, que é o que mais me interessa nisso tudo. Agora, os caras ficam se preocupando quem deu propina pra quem. E eles não percebem que isso, esse aprofundamento nos meandros detalhistas da política de um país, não o aproximam da verdade sobre a política, só afastam. Uma pessoa totalmente desiludida, que por essa mesma desilusão se afasta da política, está mais próxima da verdade política do que essa gente politizada que lê não sei quantos jornais. Eu tinha, por exemplo, um professor de sociologia que se gabava de ler 5, 6 jornais por dia. Pô, o cara não transa, cara. O cara não tem a mulher dele, o cara lê 5, 6 jornais por dia, inteiros. E o cara era um bosta. O cara era um comunistinha de merda. O cara não sabia porra nenhuma. Fazia as piores análises possíveis. Então o que adiantou ele ler esse monte de jornal? Ao mesmo tempo, a minha empregada analfabeta, semi-analfabeta, a Terezinha, sabia muito mais que ele e não lia nada. Então, qual é a verdade? A verdade é que antes de fazer qualquer análise política, você precisa saber o que é a política. Vejam o caso dos micróbios. O político é um parasita assim como os micróbios, mas a humanidade não sabia lidar com os micróbios, não saberia fazer qualquer análise sólida sobre os micróbios antes de saber o que eles realmente são. Coisa que a humanidade só foi descobrir graças ao ato heróico de um médico chamado Samuel Weiss. O pessoal ficava falando que o Samuel Weiss era louco porque ele mandava lavar a mão antes de fazer as cirurgias. Ele falou, não, existem micro-organismos parasitários patogênicos que precisam ser eliminados. Não, você tá louco, você tá falando que existem bichinhos invisíveis. Sim, existem bichinhos invisíveis. Aí o que ele fez? Ele cortou a própria mão, enfiou num defunto e morreu. E aí a humanidade ficou sabendo que esses bichos existem. E desde então as pessoas lavam a mão antes de fazer um parto, por exemplo. E com isso o Samuel Weiss conseguiu evitar boa parte da mortalidade de parturientes, né, de mulheres que foram fazer parto. Mas então nós precisamos saber o que é um micro-organismo patogênico antes de fazer qualquer análise sobre eles. Então, antes de fazer qualquer análise política, é preciso saber o que é a política. O que é a política? A política é a arte da ilegitimidade, é o que eu falo. Então as pessoas têm os meios de conseguirem as coisas, os meios econômicos, né, como dizia o Franz Oppenheimer. Elas precisam convencer as outras, precisam produzir um bom produto, precisam ter um certo carisma, precisam ser gente boa, precisam despertar a compaixão, no caso do mendigo que precisa viver de caridade. Então estão aí os meios legítimos. Aí tem um cara que é um grande especialista, que ele é contratado para resolver algum problema. Tem um bispo da cidade, que é uma autoridade em teologia moral, que é chamado às vezes para resolver um julgamento. São autoridades ordenadas. O que é a política? A política é a arte de conseguir posições ilegítimas. A política é a arte de enganar os outros e assim conseguir dinheiro roubado. Ela é mais sofisticada do que o crime, simplesmente. Porque, poxa, um ladrão também não consegue bens ilegitimamente. Isso não é política. O ladrão é um criminoso comum, é o nível amador. O político consegue legitimar esse mesmo roubo através da arte da política. Então, enquanto um criminoso seria perseguido por toda a sociedade, mesmo que ele fosse poderoso, as pessoas não veriam a hora de acabar com a raça dele, de aparecer um pistoleiro na cidade para matar ele. O político não. O político consegue que as pessoas achem o roubo necessário, por exemplo. Ou que elas sequer achem que é roubo, que é ainda mais grave. Então a política é a arte de legitimar aquilo que é ilegítimo. Isso é a política. Aí a política faz parte dessa arte. Ela vai tentar desviar as energias dos agentes escravizados por essa mesma política para uma conversa de loucos, para uma conversa que não faz sentido.
Então nós estamos discutindo aqui, não, porque não sei quem desviou a verba, que tem que ser gasta com educação, que tem que ser gasta com saúde, que tem que ser gasta com cacete a quatro. Meu, vocês já pararam pra pensar que esse dinheiro foi roubado? Não foi roubado pelo político corrupto, foi roubado pela Receita Federal. Foda-se o que eles vão fazer com esse dinheiro, ele foi roubado de você, isso é o que importa. Então vejam que absurdo, vocês por acaso discutem como os dirigentes do Estado Islâmico direcionam a verba do Estado Islâmico? Olha, o Mahmoud Al-Kaboum desviou a verba para gastar com puta, quando ele deveria construir madraças islâmicas. Não, você não vai falar uma barbaridade dessa, porque você está torcendo pro ISIS se fuder. Você está torcendo pro Estado Islâmico se fuder. Então é até bom que haja dirigentes corruptos no Estado Islâmico, que usem o dinheiro para gastar em puta, por exemplo. É muito melhor do que eles construírem madraças para fazer mais doutrinação islâmica, ou investir em armas para conquistar mais territórios. O Estado Islâmico tem o nome certinho, ele é exatamente isso, um Estado Islâmico. Vocês já pararam para pensar que o Estado brasileiro é a mesma coisa? Tudo bem que ele não é islâmico, mas ele é um Estado. Ele é a mesma coisa. Ele também tem as madraças, que se chama MEC. E é muito melhor que um político desvie a verba para uso pessoal do que gastar para doutrinar nossas criancinhas. Então, a hora que você começa a se preocupar com a política desse jeito, que você precisa ter um Estado transparente, que você precisa ter um Estado eficiente, que os políticos têm que gastar bem o dinheiro do povo, que os impostos têm que ter retorno. Cara, você tá fazendo o jogo dos caras. Porque se alguém chegasse pra você e falasse que o ISIS precisa ter uma administração mais eficiente, mais transparente, você falava, porra, é o ISIS, porra! É inimigo! Agora, qual é a diferença entre o ISIS e o Estado brasileiro? O Estado brasileiro goza de legitimação, o que o torna em muitos sentidos mais perigoso que o ISIS. Afinal, o ISIS não existiria se não existisse o Estado americano, que é um Estado que goza de legitimação e que usou o dinheiro do pagador de imposto americano para financiar o ISIS, porra. O grande problema está na legitimação dessa gangue de psicopatas que são os políticos. É aí que está o problema. E a hora que você começa a emprestar uma dignidade ao Estado que ele não tem, discutindo como ele poderia ser mais eficiente, como ele poderia ser mais transparente, gastando o seu tempo, a sua energia para ver quem é quem desviou verba, quem não desviou verba, quem gastou em educação, quem cumpriu as promessas de campanha. Você está emprestando uma dignidade que o Estado não tem. Você está querendo tornar o Estado brasileiro ou o Estado americano alguma coisa melhor que o ISIS, melhor que o PCC, e não é. É a mesma merda ou pior. Então parem com isso. A hora que o pessoal começar a discutir, não, porque o Temer... Cara, esses caras são todos bandidos, eles têm que morrer, eles são inimigos. Não interessa o que eles vão fazer com o dinheiro, ele roubou de mim. E tudo que eles têm é um projeto de poder. O próprio Karl Marx já falava, não existe ideologia. Existe fachada para um projeto de poder. Ele sabe. O eleitorzinho não sabe. O Fábio Ostraman não sabe. Ou finge não saber porque ele quer fazer parte do sistema para te roubar. O cara se diz cientista político e ele é o primeiro a emprestar essa dignidade falsa para o Estado. Coisa que ele não tem. A partir do momento em que nós entramos no jogo político e discutimos política e nos interessamos pela política, me refiro à política especificamente, né? No estrito senso, não estou falando da ciência política, essa deve ser estudada. Mas a partir do momento em que nós nos metemos na política, nós estamos fazendo esse jogo. A ciência política é um ramo da ciência militar. A ciência, repito, a ciência política é um ramo das ciências militares. Trata-se de uma guerra entre a tirania e a liberdade, entre os políticos e o povo. Estudar ciência política serve para saber exatamente como os políticos se comportam, estudar o inimigo para ficar mais fácil destruí-los. Essa é a única função da ciência política. Se você emprestar à ciência política alguma função que não seja especificamente essa, você está desviando o foco e fazendo o jogo do inimigo. É simples assim. É um estudo de guerra. É combate. A política é nossa inimiga, os políticos são inimigos do povo. Nada muito diferente disso, a não ser o grau de sofisticação dessa gangue criminosa, desse inimigo demoníaco que é o Estado. Isso é a política e nenhum, absolutamente nenhum cientista político vale a merda que sai da bunda se ele achar que política é alguma coisa diferente disso. Trata-se de um estudo de guerra. Nós estamos em guerra contra os políticos.
Aí as pessoas começam a brigar por causa de política. É impressionante. A lógica, como que você é mais elevado, que é o sentimento moral. Sem razão e sem lógica. Vocês vão basear as suas aplicações morais na realidade, sem realidade. É isso que a política quer. Ao negar a lógica e a razão aplicada à matéria, eles necessariamente vão levar a humanidade a abandonar o sentimento moral aplicado ao espírito. Esse é o pior efeito do socialismo. Isso é demoníaco, cara. Então, qual a atitude correta? A segunda melhor atitude correta seria a do analfabeto. Não, eu caguei pra política, eles são todos bandidos, não sei quem é Temer, não sei quem é Dória, não sei quem é Dilma, eu só sei que eles são todos uns filhos da puta, como o cara que eu fui comprar paçoquinha hoje. O cara, ele não tem nem dente direito, coitado. Ele vende paçoquinha lá. Esses políticos é tudo uns bandidos, é tudo ladrão. Cara, esse cara tá muito à frente do Fábio Osterman. Esse cara tá muito à frente do Hélio Beltrão. O cara não tem dente, mas ele tem mais discernimento e mais moralidade que esses putos. Agora, o melhor que você pode fazer é usar a inteligência, o estudo, o aprofundamento para aprofundar a sabedoria desse vendedor de paçoquinha. Não para modificar. Deus não modifica a natureza, ele aperfeiçoa. Então, o tio da paçoquinha tá certo. O que você vai fazer agora é aprofundar esse conhecimento, fazendo uma análise política mais sofisticada, estudar como que o inimigo político age, estudar como que eles pervertem o tecido social. Aí você vai ser exatamente você vai chegar à mesma conclusão que o tio da paçoquinha, mas com melhores argumentos. Você vai ser capaz de enfrentar os estatistas filhos da puta num debate, coisa que infelizmente, né, o tio da paçoquinha não é. Mas essa é a responsabilidade daqueles que têm estudo. Eles têm a responsabilidade de defender o povo, defender o tio da paçoquinha contra esses filhos da puta mentirosos, demagogos, hipócritas, psicofantas, canalhas que compõem todo o meio político. Se você é candidato a algum cargo político, você é necessariamente um filho da puta. Necessariamente. Você não presta, você não vale a merda que você caga. Você acha que você tá imune às tentações da política? Não tá. Você acha que se alguém me colocasse como ditador eu ia ser bonzinho? Eu ia ser ético? Eu ia ser um filho da puta da pior espécie também. Por isso que eu digo, não votem em mim. Se um dia eu tiver porra, o que aconteceu aqui? Se um dia eu tiver um câncer na cabeça e me candidatar, se um dia eu for possuído pelo demônio e me candidatar, vocês não votem em mim, vocês atirem em mim antes que eu cometa mais pecados. Porra. As 3 tentações de Cristo no deserto. Quais foram? Transforma pedra em pão, né? Eu te dou todos os reinos do mundo se você se curvar a mim, disse Satanás a Cristo. Pula aí da montanha que você pode confiar que os anjos vão te salvar. Vocês não veem que essas 3 tentações são tentações políticas? A primeira, criar pão a partir de pedra, é keynesianismo puro. É o demônio tentando Cristo a ser um keynesiano. A segunda, te dou todos os reinos do mundo, é a tentação política. Olha, você pode salvar o mundo se você se candidatar. Cristo falou, não, meu reino não é desse mundo. Quer dizer, se Cristo recusou o cargo de político, quem esse bosta desse Holiday, desse Arthur Duval, pensa que são? É, o Paulo Batista, cara, se fuderem. E o último, né? Pula daqui que você vai se salvar. Se Cristo pulasse, é claro que ele ia se salvar. Mas por que Cristo não pulou? Porque ele demonstra que o homem deve ter prudência, diligência e virtudes. Ele não pode abusar da vontade de Deus. Ele não pode pegar o amor de Deus e falar, olha, é um direito meu. Isso faz com que Deus tenha obrigações em relação a mim. Não, Deus não tem obrigação nenhuma em relação a você. Deus te ama, Deus é misericordioso. Isso é motivo para você querer servir mais ainda a Deus, não para você abusar. É isso que Cristo demonstrou. Então, o homem vai lá e confia no Estado. Não, eu posso abusar, não sei o quê, porque aí o Estado vai me dar tudo. Realmente, o homem colocou o Estado no lugar de Deus, o que é gravíssimo. Então, a política tem uma origem demoníaca. A política nasce dessas 3 tentações do demônio contra Cristo. Se alguém estudasse direito essas 3 tentações do demônio contra Cristo no deserto, seria anarcocapitalista mais direto.
rejeitaria imediatamente a tentação política do mundo. Imediatamente. A política é uma profissão. Se você considerar assassino de aluguel... Não, assassino de aluguel até pode ser bom, se for pra matar bandido, né? Mas você considera estuprador uma profissão? Não. A política é uma profissão? Não. A política é uma atividade criminosa, assim como o estupro, o assalto. É isso que é a política. E aí alguns falam que a política é uma atividade nobre. Não, ela não é uma atividade nobre. Ela é uma atividade que consiste em destruir toda a nobreza. Até mesmo a nobreza de ser pobre. Então o governo vai resolver a pobreza pela força. É claro que ele não resolve a pobreza pela força. É claro que ele vai aprofundar a miséria. Mas antes de acabar com a sua prosperidade material, ele acaba com a sua dignidade e com a sua nobreza. Até aquela nobreza de ser pobre. A política é a negação da nobreza. É a negação de tudo que há de nobre no homem. Então, a hora que você for discutir política, saiba com que você está lidando e lembre-se do que disse Stephen Molyneux. O Stephen Molyneux fala merda pra cacete, mas ele fala umas coisas brilhantes. Nenhuma análise política vai fazer sentido no mundo, a não ser que você parta da premissa básica, de um axioma da ciência política. O Estado é uma gangue de filhos da puta, usurpadores, gangsters que estão aqui para nos escravizar e nos espoliar, ou talvez até coisa pior. Partindo dessa premissa, você consegue fazer análises políticas que façam sentido. Fora disso, você é só mais um bosta. Você é só mais um Osterman, né? Você é só mais um, talvez, aspirante a gangster. Bom, é isso aí. Deixa eu... Não bati o carro, não. Tô vendo as perguntas aqui, rapidão. Cara, vocês querem transmissão boa? Eu já falei o que vocês têm que fazer. Entrem na Anatel com fuzis, metralhadoras, lança-chamas, facas e não deixem sobreviventes dentre os dirigentes. Só deixa escapar a copeira, a faxineira, essas coisas. Bom, acho que é isso. Não, Robson, eu não fiquei com ninguém lá na França. Eu vi muita francesa linda ali, eu vi uma eslava, mas uma mulher da Eslovênia ali, mas não rolou nada não. Ali era castidade, né? Bom, é isso aí. Tchau.